Bem, dando prosseguimento às videoaulas, agora nós vamos trabalhar com um interpolador de densidade conhecido como kernel. Geralmente, esse interpolador ele é utilizado quando a gente quer gerar uma superfície contínua através de dados amostrais, comumente pontos. Então vamos trabalhar nesse exercício aqui com um exemplo de focos de calor para o município de Barreiras. Então vamos lá dentro da pasta C, Professor Pablo, geoprocessamento, e aqui a gente vai ter uma informação, ou seja, a distribuição dos focos de calor que ocorreu entre 2008 e 2009 no município de Barreiras. Então veja que a gente tem informações apenas pontuais. Agora a gente precisa gerar uma informação de densidade, que é a unidade de medida de densidade, que vai ser a unidade em relação à área, como por exemplo a densidade populacional é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Nesse caso aqui vai ser a quantidade de focos por quilômetro quadrado. Então a gente utiliza aqui a extensão Spatial Analyst. Na extensão Spatial Analyst a gente tem essa ferramenta aqui, Density, que diz respeito à densidade, tá? Então, o que acontece? O dado de entrada aqui, ele já automaticamente, ele já remete aqui porque está adicionado lá para visualização. A população, o campo de população, a gente não precisa utilizar nenhum. Por quê? Porque aqui a gente só tem informações de focos de calor. A gente utiliza esse campo quando está trabalhando, por exemplo, com amostras estratificadas, como é o caso de, por exemplo, se eu tivesse aqui em distribuição em um único arquivo shapefile, por exemplo, de levantamento de fauna, levantamento de flora e mineral, por exemplo. Mas aqui todos os pontos são focos de calor. Então, essa interpolação para gerar informação de densidade, ela não vai ser estratificada, porque tudo isso aqui é foco de calor. Então o interpolador é kernel, automaticamente ele já calcula aqui a quantidade de graus radianos em relação à distribuição dos pontos. Isso aqui a gente nunca mexe, tanto aqui quanto na célula de saída, porque ele vai formar um grid, vai formar uma imagem grid, E aqui a unidade de área, a unidade dessa densidade, ela vai ser em quilômetros quadrados, ou seja, a quantidade de ocorrência de focos de calor por quilômetros quadrados. E aqui a gente pode colocar o raster de saída, que pode colocar na pasta do exercício. C, Professor Pablo, geoprocessamento, vamos colocar aqui focos, certo? E agora é só rodar o procedimento, é bem simples. Então esse é um interpolador de dados e vai gerar uma superfície contínua de densidade desses focos de calor. Então vamos aguardar o processo. Então aqui podemos desativar os pontos e trabalhar apenas com a superfície contínua. E vamos mudar essa paleta de cores aqui, colocar uma paleta um pouco mais agressiva. Por exemplo, aqui a gente está trabalhando com 9 classes, a gente pode estar colocando 20 classes, certo? Pode estar aumentando o número de classes, de divisões aqui. E vamos escolher uma paleta de cores aqui. Escolher essa aqui, tá? E vamos dar OK. Então o que acontece aqui? A gente tem, se a gente for medir aqui através do izinho do identificador, e selecionar aqui o alvo que a gente quer medir, que é focos, tá? Por exemplo, essa área, por exemplo, é uma área que tem 0, ou seja, não tem nenhuma, é 0 foco de calor por quilômetro quadrado. Já essa área em amarelo aqui, a gente tem 0,8 focos de calor por quilômetro quadrado. E essa área aqui onde tem a maior densidade, a gente chega a 4,5 focos de calor por quilômetro quadrado. Então agora, ao invés de dados pontuais, a gente tem uma superfície contínua para todo o município.